Oiê! Eu sou Débora Mingroni do missmingroni.com e bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Faculdade de Design de Moda na Universidade Anhembi Morumbi. Por quê? Eu fiz alguns vídeos, acho que foram 2 ou 3 vídeos, sobre a faculdade, sobre cada semestre. Eu queria falar semestre a semestre, acabei não fazendo. E aí todo mês eu recebo gente no Instagram me perguntando mais informação, se eu poderia falar um pouco sobre como é o curso, o que eu penso, o que eu acho, se eu recomendaria, se eu faria e etc. E eu tô aqui pra responder essas perguntas. Então vamos começar do começo. Eu comecei a faculdade lá em 2016, por quê? Eu pesquisei algumas e a Anhembi Morumbi era com um custo mais baixo em relação às outras, porque ela realmente tem faculdade de moda aqui em São Paulo que chega a custar 4.500 e a Anhembi custa no momento 2.200. Quando eu comecei a Anhembi custava 1.500 a mensalidade. E aí fiz o vestibular deles em outubro, eu não tinha nem terminado o terceiro ano ainda, não tinha nem feito Enem, e aí deu uma semana saiu o resultado de que eu tinha entrado na faculdade. Decidi que era o que eu queria fazer, pra onde eu queria ir e não me importei muito com o resto e fui. Hoje, se eu pudesse voltar, eu teria dado mais bola pros outros vestibulares e teria aberto a minha gama de opções, porque não pode ter só uma. A Anhembi dividiu moda entre design de moda e negócios da moda. Então design de moda é quando você vai aprender mais sobre o processo, sobre a história do design mesmo, sobre o desenvolvimento, e o negócios é mais a parte administrativa, acredito eu não cheguei a ter nenhuma aula de negócios. A gente tem algumas matérias em comum que são obrigatórias, tipo história da moda e algumas outras, mas eu creio que a galera de negócios, por exemplo, não tem a modelagem e costura. Eu escolhi design porque eu sempre fui apaixonada pelo lado criativo de moda, eu amo costurar, eu amo fazer modelagem, eu fiz curso antes de entrar na faculdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Como é design de moda na Anhembi? A Anhembi, ela tem uma pegada sustentável, então todos os nossos projetos precisam ter uma questão sustentável, seja ela econômica, social ou ambiental. E eu acho isso incrível, porque antes de estudar na Anhembi eu não tinha noção dos impactos que a moda causa no mundo, de todas as formas, não só no meio ambiente, mas como na vida das pessoas, como na economia. E eu acho isso, assim, um diferencial enorme que a Anhembi tem em relação a outras universidades. Outra coisa que acontece na Anhembi nós temos banca todo semestre. Então, todo semestre a gente tem que desenvolver uma coleção. Essa coleção começa lá no primeiro semestre com uma peça, depois passa para 3, depois passa para 4, depois para 5, 6 e aí por diante. Mas assim, eu acho que é um preparatório incrível pro TCC, porque quando chega no TCC você já sabe como que uma banca funciona, você já sabe como o desenvolvimento de uma roupa funciona, como o processo de criação funciona, e é uma parte que eu adoro. Torna todo o semestre muito mais prático, mesmo quando a gente tem aulas de história, semiótica, que são mais sentar e ficar ouvindo o professor falar. E aí, levando isso em consideração, levando o fato de que a gente sempre tem uma banca, pelo menos uma aula do semestre é voltada para essa banca, que é a aula de projeto. A gente é encaminhado e direcionado e a gente faz tudo bonitinho, tem que desenvolver a coleção, tem que desenvolver um memorial, é tudo certinho e funciona, assim, é uma parte incrível do sistema de aulas de moda na Anhembi Morumbi. O campus de moda da Anhembi Morumbi fica no Morumbi e ele era muito maior, ele era um campus de artes, então lá tinha arquitetura, tinha música, tinha várias coisas. A gente ainda tem algumas aulas lá além de moda, ainda é um campus de arte. Porém, ele foi reduzido porque o espaço da Anhembi era alugado e eles tiveram que devolver uma parte, nessa outra parte vai ser construída um condomínio gigante. Então o campus foi reduzido muito, ele é muito pequeno, é só um prédio. No entanto, nós temos biblioteca de tecido, tem várias salas de informática, tem uma sala de informática que só tem MacBook, tem 3 salas de modelagem, 2 salas de costura. É um campus que tem tudo que a gente precisa, mesmo sendo um espaço pequeno. Eu gostaria que fosse um espaço maior, que tivessem outras lanchonetes, que tivesse mais gente, porque antes realmente era muito grande, mas é uma faculdade com uma ótima estrutura, na minha opinião. Coisas que eu não gosto na Anhembi e que, se você já não gostar, leve isso em consideração na sua decisão. A Anhembi não foca em te ensinar o processo de costura e modelagem e tudo mais. O que eles querem que você faça é aprender o básico e aprender a mandar. Tanto que
a gente não costura as roupas da banca todo semestre. Na verdade, eu costurei com o meu grupo nos 2 primeiros e a gente decidiu parar de fazer e mandar pra costureira, porque se tinha uma costura errada, o professor ia falar, olha, isso tá errado, mas aí a gente falava, a gente não teve aula disso ainda. Aí ele ia falar, mas o grupo do lado tá com a costura perfeita porque eles mandaram fazer. Você tem que saber que a costura tá errada e você não pode entregar aquilo. Então assim, é muito legal porque a AMB te ensina a realmente entender como uma coleção funciona, mas você não vai ter aquilo de ficar pegando a mão no tecido, de ficar botando a mão na costura, de ficar fazendo muita modelagem. A gente até tem que fazer um pouco, mas na minha opinião não é o suficiente. Outra coisa que eu detestei foram as aulas de desenho. Eu não tô aqui pra defender as aulas de desenho da AMB. Pra mim foram as piores aulas que eu já tive na minha vida. Eu me sentia na 5ª série de novo e eu falei isso pra professora, eu cheguei a levar essa questão pra diretoria e eu não fui ouvida, mas depois a diretoria foi trocada, então não sei como está nesse momento. Mas quando eu fiz, 2 anos atrás, a gente tem 3 aulas de desenho. Não tenho certeza, porque eu parei, fui fazer intercâmbio e voltei pra faculdade, e aí quando eu voltei a grade tinha sido modificada, tive que repetir algumas aulas. Foram com a mesma professora, que, digo de passagem, já não é professora de moda, tá? Ela não é formada em moda, ela nunca trabalhou com moda e ela tá lá pra dar aula de desenho. E eu falo isso porque eu tive outros professores que manjam muito de desenho, entendem muito de desenho, me ajudaram muito no processo dentro da AMB Morumbi e eles não eram colocados pra dar aula de desenho, só essa professora. E assim, foi péssimo. Nenhuma aula eu aprendi alguma coisa, eu não fui ensinada nada, era simplesmente, faz do seu jeito e seja livre. E aí você fazia do seu jeito e tava errado. Então assim, eu não aprendi nada. Parando pra pensar assim, se você já tá na AMB ou se você realmente quer fazer a AMB por causa do valor, continua na AMB, faz a AMB, não tem problema, o resto da AMB é muito bom. E aí pega essas aulas que faltam e faz uma aula por fora. Eu fiz várias aulas por fora, eu fiz costura e modelagem pelo Senac antes de entrar na faculdade, foi uma coisa assim que me abriu muito a cabeça. Quando cheguei pra ter aula na faculdade, eu não sofri tanto porque eu já sabia, enquanto tem gente que não aprendeu nada de costura e modelagem ainda dentro da AMB. Eu fiz desenho por fora, e aí eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Eu fiz aula de desenho na Parsons, em New York City, e foi assim, incrível. Eu só fiz o básico, eu fiz a primeira aula, tem outras. Então assim, eu sei desenhar, mas não sei ilustrar, por exemplo, porque eu não cheguei a aprender a ilustrar, porque eu não cheguei a fazer curso de ilustração, e o que eu aprendi dentro da faculdade não é suficiente. Mas fiz aula de desenho e fiz aula de estamparia digital pelo Senac também. O Senac tem ótimos cursos. É um pouco caro, mas na minha opinião é algo que vale o investimento. E por fim, tem alguns professores que eu não gosto dentro da AMB, isso já ficou claro, né? E isso tem em todos os lugares. Você nunca vai entrar numa faculdade que você vai falar, nossa, eu gosto de todos os professores. Mas eu acho que o problema da AMB é um pouco de negligência, porque os alunos falam, reclamam e nada muda. No entanto, a AMB tem vários pontos positivos, tem vários professores incríveis. Eu tive professores maravilhosos de estudo de tecido, de semiótica, de projetos. Professores de projetos são incríveis. Eu tive ótimos professores para aprender Photoshop, Corel e tudo mais. Mas no geral é uma faculdade muito boa, bem ranqueada, que conheço várias pessoas que se formaram e trabalham em empresas incríveis. Eu conheço pessoas que já estagiaram em marcas incríveis enquanto estão na AMB Morumbi, porque querendo ou não a faculdade tem nome. Tem professores ruins, mas tem professores muito bons. Tem aulas ruins, mas tem aulas muito boas. O lance das aulas remoto também foi algo que, assim, a AMB se superou em algumas coisas, porque eles criaram um processo muito rápido de aula remota e a gente teve aula com o professor ali todos os dias. Foi tipo assim, foi do nada e aconteceu e funcionou. Eu gosto da minha universidade, mas eu não acho que é uma faculdade completa. Eu acho que falta muita coisa. A nossa grade é muito curta, a gente tem 3 horas de aula por dia e tem semestre que a gente tem 5 aulas, mas tem semestre que a gente tem 2, 3. Então assim, a gente poderia estar aprendendo muito mais. Mas coisas da vida, o que ficar faltando eu vou aprender por fora. Eu gosto de fazer cursos, eu gosto de pesquisar sobre essas coisas e eu acho que é um porém que você realmente tem que estar procurando sempre. Bom, foi isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, já se inscreve no canal, seu like, deixa seu comentário, fala pra mim o que mais você gostaria de ver da faculdade. Por enquanto tá remoto, vai ficar remoto mais um semestre. É isso. Beijinhos e até a próxima.